Bom dia! Tudo bem, meninas? Então, hoje, sexta-feira, né, nós teremos uma aula um pouco mais curtinha, porque vocês têm educação física, têm aula de arte com a tia Joana, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de história. Então, lá na nossa apostila, na disciplina de história, na página 17, vamos começar a trabalhar então. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente falar um pouquinho do que vamos trabalhar hoje, tá? Olha só, nós falamos sobre, na última aula de história que tivemos, falamos sobre como é que a gente consegue lembrar, né, de algo que aconteceu já faz bastante tempo, né, que já passou, ou seja, é do nosso passado, como é que a gente consegue lembrar? Então, nós vimos que através de fotos, de vídeos, de uma conversa com alguém que viveu aquele momento, né? Mas que tem coisas que nós realmente não conseguimos lembrar, a não ser se alguém nos conte, né? Agora aqui, vocês vão observar essas imagens e vão pintar apenas aquelas que vocês lembram de ter vivido, tá? Por exemplo, vocês lembram quando vocês aprenderam a andar de bicicleta? Ou de algum momento, né, que estavam andando de bicicleta? Lembram quando era um bebê recém-nascido? Lembram quando deram os primeiros passos de vocês? Lembram dos primeiros dias na escola? Então, algumas coisas aqui eu acredito que vocês vão lembrar e outras não vão lembrar, né? Que é bem normal que a gente não lembre mesmo. E por que é normal? Porque nós éramos muito pequenininhos, né? Então a gente viveu, mas a gente realmente não lembra. Conversar com outras pessoas a respeito do passado pode nos ajudar a recordar momentos e a descobrir parte da nossa história, né? Da nossa história de vida. É hora de conhecer mais sobre a sua história. Pergunte a um adulto de sua família sobre uma situação que você vivenciou, que você viveu há algum tempo atrás. Depois de ouvir essa história, você vai pedir ajuda para registrar essa história aqui, ó. O ano que isso aconteceu, o local e aí a lembrança, o que aconteceu, tá? Depois, se vocês quiserem compartilhar comigo, mandem a foto que eu vou ficar bem contente, bem feliz de receber, tá? Agora aqui, você conhece a história do seu sobrenome? Com a ajuda do professor, leia este trecho de uma história de família. Os meus avós paternos vieram de Damasco, cidade da Síria. Falavam árabe, mas aprenderam o português. Quando mamãe e papai falam, eles utilizam as palavras Gido e Cito, que significam avô e avó em árabe. E olha que coincidência, gente. O nome do meu avô é Astrogildo e o apelido dele é Gido. Eu chamo ele de vô Gido. E Gido, em árabe, significa avô. Uma coincidência, né? A autora desse texto nos contou parte da história da família dela, né? A família de Maísa é formada por alguns imigrantes sírios que vieram lá da Síria. Pergunte a um adulto responsável por você se há histórias de imigrantes na sua família. Depois de ouvir as histórias, complete o quadro a seguir. Então, seu nome, o seu sobrenome, a origem do seu sobrenome materno e do seu sobrenome paterno, tá? Aí vocês vão conversar com os familiares, ver se eles sabem, se a mãe não sabe, o pai não sabe, de repente a avó sabe, o avô sabe, né? Ou um tio, uma tia mais velha, tá? É interessante saber dessas informações sobre a nossa família, né? E aqui a gente tem uma atividade que eu acho muito interessante de fazer. Vocês vão escrever aqui alguma coisa com esses códigos, ó. Cada desenho tem uma letra. Aí vocês vão olhar para o desenho e vão colocar a letra que corresponde ao desenho. Depois vocês vão ver que aqui foi formada uma frase, tá? Vamos ver o que vocês vão conseguir formar aqui no final.
Depois, na outra página, está carregando aqui, nós temos o seguinte: muitas histórias para contar. Antes de você nascer, já existiam várias histórias. Diversas delas aconteceram há pouco tempo. Outras histórias aconteceram há muito tempo. E por isso podemos dizer que são histórias de antigamente. Ao observarmos alguns objetos antigos ou fotografias de outros tempos, notamos que algumas coisas são diferentes das que conhecemos na atualidade. Então, se vocês forem olhar um celular, um aparelho celular, de quando a professora tinha a idade de vocês vão ficar impressionados, porque é muito diferente. Uma TV de quando eu era pequena e uma TV atual também é muito diferente, né? Porque as coisas vão se transformando, vão se atualizando, o ser humano vai mudando as coisas, né? Conforme a sua necessidade, e as coisas vão se modernizando. Converse com o professor e com os colegas a respeito dessas perguntas. Vocês já ouviram a palavra antigamente? Já devem ter ouvido, né? Quando a gente fala de antigamente, é de um tempo muito passado, algo que já passou há muito tempo, né? Essa palavra ela é geralmente usada quando a gente tem aulas de história, e vamos falar de algo que aconteceu já há muito tempo, por exemplo. Antigamente, quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, olha só, isso há mais de 500 anos, né? Então, é muito tempo mesmo. Por isso que usamos a palavra antigamente. Observe estas imagens e faça o que se pede na sequência. Então, eu tenho aqui, ó, 3 modelos de ferro de passar, tá? Esse aqui é igual ao meu, igualzinho, até a cor. Em sua casa, você já viu um objeto semelhante aos das imagens? Com certeza, né? Devem ver aí alguém passando roupa, né? Um desses, com certeza, vocês já viram. A minha avó tinha um desse aqui, ó. Sabe como é que funcionava esse ferro? Era colocado, gente, carvão quente, sabe? Brasa quente dentro aqui, ó. Essa parte aqui de cima abre e aí era colocado ali a brasa quente e o ferro, porque isso tudo aqui era de ferro mesmo, o material era de ferro, né? Então, ele esquenta e aí passa a roupa, né? Não era usado energia elétrica, não. Esse ferro aqui, hoje em dia, ele tem um vaporzinho que sai dele, a gente põe água dentro, daí ele sai o vapor e ajuda a passar a roupa, né, com mais facilidade. Já esse aqui só esquenta o ferro mesmo com eletricidade e não tem o vapor, tá? Indique com o lápis de cor azul o objeto mais antigo. Indique com o lápis de cor vermelho o objeto que não é nem muito antigo e nem muito recente. E depois indique com lápis de cor amarelo o mais recente. Essa aqui vai ser fácil, né, gente, para vocês fazerem. Se tiverem dificuldade, perguntem aí para os pais de vocês que eu tenho certeza que eles vão saber responder, tá? Mas lembrem do que a professora falou e tentem fazer essa atividade, tá bom? Então, por hoje é só. Nossas atividades de hoje terminaram. Desejo a vocês um excelente fim de semana, tá bom? Beijos! E até a nossa próxima aula, segunda-feira. Tchau, tchau!